Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Magno Lessa. Seja muito bem-vindo ao meu canal. Nós vamos estudar aqui nesta pré-aula a lição de número 4 da revista Adultos do primeiro trimestre de 2023, CPAD. A lição de número 4, ela traz por título o Ministério Avivado de Jesus. Então, o objetivo aqui é pensarmos sobre o papel do Espírito Santo no ministério de Jesus e nas atividades de Jesus ali durante o desenrolar de seu ministério. O texto áureo, ele se encontra em Lucas, capítulo de número 4, versículo 14, que diz assim: Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por todas as terras em derredor. A verdade prática, ela afirma que o alcance espiritual da vida de um crente avivado revela a extraordinária atuação do Espírito Santo. Então, o objetivo aqui que nós veremos na lição é falar sobre o ministério de Jesus e a atuação do Espírito, e depois o autor faz uma aplicação da necessidade que temos também da atuação do Espírito nas nossas vidas. Como toda lição, nós vamos encontrar objetivos. E eu repito, os objetivos seguem os tópicos. Se são 3 tópicos, 3 objetivos. Se são 4, 4 objetivos. Quais são, então, os objetivos que serão apresentados aqui nesta lição? O primeiro objetivo é apresentar Jesus e a pessoa do Espírito Santo. E isso nós nos voltaremos no tópico de número 1. O segundo objetivo é explicar a importância da oração no ministério de Jesus. Esse será o tópico de número 2. E o terceiro objetivo é conscientizar de que Jesus teve uma vida na unção do Espírito. E aí nós nos voltaremos a isso no tópico de número 3. Logo, o que nós temos como palavra-chave aqui? A palavra-chave é aquela palavra que norteia toda a lição. E nesta lição, a palavra-chave é Jesus, porque todos os olhares aqui é para Jesus e como o seu ministério foi desenvolvido. Vamos então aqui à introdução. Na introdução, o autor diz que Jesus iniciou o seu ministério no território da Galiléia. Eu preciso lembrar que a região que compunha Israel na época de Jesus, ela poderia ser dividida basicamente em 2 partes, a parte norte e a parte sul. A parte norte ficou conhecido como aquilo que nós chamamos de Galiléia, aonde estava, por exemplo, a cidade de Cafarnaum ou o próprio Mar da Galiléia. E a parte sul era a parte da Judéia, aonde nós vamos encontrar ali Samaria, por exemplo, Jerusalém. Então, eram essas 2 partes. Quando afirmamos que Jesus iniciou seu ministério na Galiléia, estamos dizendo que Jesus iniciou seu ministério na parte norte de Israel. E ele teve uma atuação bem frequente ali. Quando nós olhamos, por exemplo, como Lucas nos apresenta isso, Lucas apresenta Jesus iniciando seu ministério na Galiléia e, conforme ele vai narrando, Jesus chega na Judéia. Então, em Lucas, existe uma perspectiva teológica geográfica. Jesus começa de fora para dentro, ou seja, de fora de Jerusalém para dentro de Jerusalém, e depois, por exemplo, no livro de Atos, Lucas apresentará a igreja em Jerusalém e a partir de Jerusalém chegando aos confins da terra, de dentro para fora. Mas então nós temos o começo do ministério dele na Galiléia. Provocando, ou seja, o seu ministério provocou uma grande repercussão diante do povo. As pessoas começam a ouvir aquilo que Jesus estava fazendo. A fama de Jesus, como Lucas menciona, ela se espalha às cidades ali em derredor. Então, Jesus ele era acompanhado de muita gente. Por vezes, os evangelistas trazem a expressão que multidão ou multidões seguiam Jesus. Então, várias pessoas saíam de suas cidades para ouvir Jesus. Apenas como título de informação,
um milagre que aparece em todos os evangelhos, o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, a primeira multiplicação. O texto afirma que havia ali 5.000 homens, sendo que mulheres e crianças elas não eram contadas, nem mulheres nem crianças. A partir daí, existe uma estimativa dos estudiosos de que na primeira multiplicação dos pães e dos peixes, havia ali ouvindo Jesus cerca de 15.000 pessoas. Ou seja, era um público considerável. Né? Eu sou da cidade de Itaocaro, uma cidade que fica aqui no interior do Rio de Janeiro. Então, tirando os distritos, né, um pequeno município, mas tirando os distritos, deve ter aqui cerca de 16, 17 mil habitantes. Só na cidade de Itaocara sem os distritos. Com os distritos passa um pouco de 20. Então perceba que seria quase a população toda da minha cidade em um local ouvindo Jesus ensinar. Então, de fato, Jesus arrastava multidão. Isso aconteceu, Lucas deixa claro que a fama de Jesus percorreu e as pessoas iam ver Jesus discursar, pregar e curar por causa da ação do Espírito. Lucas diz que é pela virtude do Espírito Santo ele voltou para a Galiléia. Então, nesta lição, nós veremos o impacto do ministério de Jesus sobre o povo, além de um ministério avivado, porque ao longo do ministério de Jesus, o que nós perceberemos? A ação do Espírito Santo. Lembra que já estudamos em outras lições que a ação do Espírito Santo é fundamental para o avivamento. Nós veremos também a prática da oração de Jesus. Também vimos em outras lições que a oração é fundamental para o avivamento. Então, a mensagem de Jesus, e isso fica muito claro no Evangelho segundo Lucas. Lucas é um evangelho carismático. No Evangelho de Lucas, Jesus vai ser apresentado como um profeta, como Elias, por exemplo. Lucas, em suas narrativas, né, como diz Roger Stronstedt, no livro A Teologia Carismática de Lucas, ele diz que Lucas apresenta Jesus como um profeta carismático nos moldes de Elias, só que destacando que Jesus foi superior a Elias. Então, no Evangelho de Lucas, por exemplo, a ação de Jesus ela é capacitada pelo Espírito Santo. Lucas é o evangelista que mais dará ênfase a respeito da ação do Espírito na vida de Jesus. Assim como no livro de Atos, por exemplo, ele dará ênfase da ação do Espírito na vida da igreja. Então, a presença do Espírito na vida de Jesus, ela vai desde o seu nascimento até a sua morte, em que os acontecimentos notórios e importantes, Lucas faz questão de frisar que o Espírito estava atuando, que o Espírito estava agindo. Então, Jesus é o profeta cheio do Espírito no Evangelho segundo Lucas. E aí fica uma indicação. Leia o livro Teologia Carismática de Lucas, do Roger Stronstedt. Stronstedt morreu há pouco tempo. Esse livro é publicado pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus no Brasil, que é a CPAD. Não deixe de ler esse livro, porque o Stronstedt é um bom teólogo pentecostal e prestou uma belíssima contribuição para mostrar a teologia do Espírito em Lucas e mostrar como Lucas percebe essa ação do Espírito na vida de Jesus. Então vamos aqui agora ao primeiro tópico. O primeiro tópico diz Jesus e a pessoa do Espírito Santo. E aí o primeiro subtópico afirma o Espírito Santo na vida de Jesus. Como eu disse, o Espírito Santo tem um papel decisivo e importante ao longo de todo o ministério de Jesus. Mas quando nós olhamos ali para o nascimento, por exemplo, o texto vai nos apresentar a ação do Espírito já no nascimento de Jesus. Então, o anjo Gabriel, ele dá a seguinte notícia a Maria, abre aspas, descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Lucas 1,35, o que eu acabei de dizer. Essa ênfase lucana da ação do Espírito Santo na vida de Jesus desde o nascimento. Então, note que o anjo está comunicando que aquilo que aconteceria com Maria seria gerado em Maria, seria obra do Espírito Santo.
Há um tempo atrás, pregando sobre o nascimento de Jesus em um culto voltado para o Natal, eu disse que o nascimento de Jesus é obra de Deus. É aquilo que na teologia nós chamamos de encarnação. Maria, ela não conheceu o homem, né? Ela não conheceu o varão, mas a Bíblia diz que ela concebeu, que foi gerado nela o Deus Salvador, o que a Bíblia chama de Emanuel, o Deus conosco. Isso na teologia é a encarnação, o famoso mistério da encarnação. E a ênfase é muito clara. O que fará com que Maria gere é a ação do Espírito Santo. É Deus agindo por intermédio do Espírito Santo. Então, nesse sentido, a gente consegue ver o papel do Espírito Santo como o executor divino do ministério, ou do mistério, perdão, da encarnação. Então, sob a virtude do Espírito, o nosso Senhor se tornou o Deus conosco. E diferente do que diziam os gnósticos da época ali do primeiro século, é claro que o movimento ganhou mais força no final do primeiro, mas particularmente no segundo, principalmente aqueles que defendiam que Jesus era uma espécie de fantasma, né? Isso foi chamado de docetismo, do grego dorkel, que significa aparecer. Então houve um grupo que defendeu que Jesus era apenas alguém que não tinha corpo físico, porque os gnósticos negavam a encarnação. Os gnósticos acreditavam que o corpo era mau, o corpo aprisionava a alma e o papel era se desprender deste corpo. O corpo era o túmulo da alma. Então, difundiu-se uma teoria entre eles de que Jesus aparentava ter um corpo físico, mas não tinha. E aí, na primeira epístola de João, como ele abre a epístola, dizendo: aquele que vimos, aquele que ouvimos, aquele que tocamos. Então, Jesus de fato se encarnou, ele se fez carne, ele se tornou carne como nós, tá? Então, Deus habitou entre nós. Então, note a ação do Espírito no ministério do nascimento, da encarnação ali, do mistério da encarnação. Segundo lugar, nós veremos também, e isso não só Lucas trata, os outros evangelistas também farão essa afirmação. Nós veremos a ação do Espírito no batismo de Jesus. Então, ao iniciar o seu ministério na Galiléia, Jesus se submete ao batismo de João, que batizava ali usando as águas do Rio Jordão, ou seja, no Rio Jordão. Então, quando Jesus sai da água, o texto bíblico diz que ele viu o Espírito de Deus descendo sobre ele como forma de pomba. E uma voz do céu que dizia: este é meu filho amado em quem me comprazo. Então, eu preciso ficar claro aqui que o Espírito não é uma pomba. Pomba é o símbolo ali. Pomba é um símbolo para o Espírito. Assim como o fogo, assim como a água, assim como o vento, pomba é um símbolo. Símbolo é aquilo que tem um apontamento, é aquilo que aponta para uma verdade. Então, a ideia é que o Espírito é o símbolo de uma pomba, transmitindo a ideia de paz, fogo, né? A ideia de purificação, água, a ideia de necessidade, porque sem água não há vida. Então desce como uma forma de pomba e a voz do Pai é ecoada. No batismo de Jesus, a gente consegue ver a manifestação da Trindade. O Pai declarando que Jesus é o Filho e o Espírito materializado em forma de pomba descendo sobre ele. Tim Keller, no seu livro A Cruz do Rei, ele, usando o Evangelho de Marcos, ele faz um paralelo aqui interessante entre o batismo de Jesus e a atuação do Pai e do Espírito com a criação. Então, na criação você tem o Deus Criador, que cria pela sua palavra, a palavra criadora, e o Espírito que move-se sobre a face das águas. E aqui você também tem, né, a palavra encarnada. Lembra lá o que o evangelista João nos diz: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A expressão verbo ali é a expressão grega logos, que pode ser traduzida por palavra. Então você tem a palavra encarnada,
o Espírito, né, que vem sobre essa palavra encarnada, que paira sobre ela, e a voz de Deus sendo ecoada. Então, perceba que no ato redentivo, na ação ministerial de Jesus, na encarnação de Jesus, nós veremos a presença da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Logo, a salvação ela não foi obra só de Cristo, a salvação foi obra do Pai e do Espírito junto com Cristo. Então, a Trindade estava envolvida na salvação, no ato redentivo, na libertação do cativeiro em que nós nos encontrávamos no pecado. Em terceiro lugar aqui, ainda no primeiro subtópico, nós vemos também a ação do Espírito na tentação de Jesus. Então, Lucas diz, Mateus também, que depois que Jesus foi batizado por João, Jesus ele é conduzido ao deserto. E o texto diz que ele é conduzido ao deserto pelo Espírito de Deus. E ali no deserto, você sabe que ele vai experimentar um período de jejum, 40 dias jejuando. É interessante esse 40 dias aqui porque há uma representação simbólica, O povo de Israel passou 40 anos no deserto e agora Jesus passa 40 dias. É como se cada dia correspondesse a um ano do povo no deserto. Então 40 dias jejuando, para mostrar, por exemplo, no Evangelho segundo Mateus, que Jesus é o segundo Moisés, no sentido de que ele é superior a Moisés. É por isso que em Mateus, por exemplo, nós veremos o evangelista dizer, em Moisés, Jesus dizendo isso e Mateus deixando registrado. Em Moisés, porém, vos disse, em Moisés vos disse, eu, porém, vos digo. Jesus é o anunciador da lei. Jesus a interpreta e a reinterpreta. E aí Jesus está no deserto e lá no deserto o texto diz que ele vai ser tentado por Satanás. Só que é interessante que é o Espírito quem leva ele ao deserto. Se eu pudesse fazer uma aplicação aqui, a aplicação seria essa. Nem sempre nós vamos ao deserto porque o diabo está nos levando. Há desertos que enfrentamos em nossas vidas que são desertos que é Deus quem está nos conduzindo. Talvez para tratar conosco, para mexer nas nossas vidas, para nos melhorar, mas há desertos há desertos que são Deus, ou melhor, há desertos que é Deus que está nos conduzindo. Mas note que o mesmo Espírito que leva Jesus é o mesmo Espírito que sustenta Jesus e depois será o mesmo Espírito que arranca, que tira Jesus do deserto. Assim também é conosco. Quando Deus nos leva para o deserto, nós podemos descansar que a sua mão estará conosco e no momento certo ele nos retirará do deserto. E Jesus então vai ao deserto sendo conduzido pelo Espírito Santo. Vamos aqui ao segundo subtópico do primeiro tópico. O Espírito Santo no ministério de Jesus. Então nós vimos aqui o começo dele. Mas ao longo do ministério de Jesus, o Espírito esteve atuante, tá? Então, com cerca de 30 anos, Jesus iniciou seu ministério terreno, depois de voltar do Monte da Tentação, no deserto da Judéia, pela Galiléia. A leitura bíblica em classe desta lição mostra que Jesus foi ungido pelo Espírito para evangelizar os pobres. A leitura bíblica em classe, embora eu não tenha lido, mas certamente você deve ler, está em Lucas capítulo 4, versículo 14 ao 22, que é o texto que diz que Jesus ele vai a uma sinagoga na aldeia ali de Nazaré. Nazaré foi o local onde Jesus fora criado. Ele nasce em Belém e é criado em Nazaré. Então ele vai a essa aldeia em Nazaré e lá em Nazaré, no sábado, como era comum, o Shabat, os judeus frequentarem a sinagoga, ele recebe, foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E Jesus então abre o livro do profeta Isaías e lê aonde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Olha só outro detalhe que Lucas nos informa, O ministério de Jesus é capacitado pelo Espírito. Então o Espírito do Senhor está sobre mim. Qual é o motivo, o propósito
que esse Espírito está sobre mim? Aí Jesus diz, ele está sobre mim para evangelizar os pobres, a ação de pregar. No Evangelho de Lucas, ele vai dar uma certa ênfase aos desprezados, tá? Aos excluídos. Então ele vai dar certa ênfase, por exemplo, a pecadores, a samaritanos. Por exemplo, o modelo da ajuda ao próximo é o samaritano, na parábola do bom samaritano. 10 leprosos são curados, um volta para agradecer, e este era samaritano. E aí diz que, além de evangelizar, ele foi enviado para curar os quebrantados de coração, os humildes, para apregoar a libertação aos cativos, dar vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos e, por fim, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então, o Espírito capacitou ele para evangelizar. O Espírito capacitou ele para curar. Então, nosso Senhor sabia que por causa dos bens terrenos, os ricos desse mundo não se interessariam pela palavra. Além disso, nosso Senhor foi ungido para curar os quebrantados de coração, para libertar aqueles que estavam cativos. Por isso que Jesus chama aqueles que estavam ali ouvindo, e também nos chama, quando ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Isto é Jesus quem nos alivia, é Jesus quem nos traz paz, é Jesus quem nos traz alegria, é Jesus quem refrigera, quem acalenta, quem acalma a nossa alma. Então, ele teve um ministério cheio do Espírito Santo. Foi atuante, foi vibrante, porque a ação do Espírito estava sobre a vida dele. Por isso que em Atos, quando ele está para ser assunto aos céus, e os discípulos e mais algumas pessoas estão ali em Jerusalém, o que ele afirma? Que desceria sobre eles o Espírito Santo, e o objetivo é de que o Espírito os capacitaria para que eles pudessem ser testemunhas. Então, o Espírito nos capacita a testemunhar daquilo que Cristo fez, do amor de Cristo, e pregar corajosamente. É só fazer o paralelo aqui, vamos tratar isso numa outra lição, o Espírito Santo na vida de Pedro, mas é só notar aqui a diferença do Pedro antes do Espírito e depois do Espírito. Então, Pedro antes do Espírito nega Jesus diante de pessoas simples. E um Pedro depois do Espírito prega para várias pessoas que, inclusive, essas pessoas poderiam mandar matar Pedro, mas ele prega com coragem e quase 3.000 pessoas se convertem. Amém? Bom, vamos aqui então ao tópico de número 2. O tópico de número 2 traz por título a Jesus e a oração em seu ministério. Então nós vimos a atuação do Espírito. Agora vamos ver aqui a oração. Será que a oração fez parte frequente e constante do ministério de Jesus? Então, o primeiro subtópico, o valor da oração. E ele vai usar como fundamento aqui, o autor da revista, a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é simplesmente algo repetitivo, tá? Quando Jesus é questionado sobre como orar, ele propõe a oração do Pai Nosso, mostrando os princípios da oração, né? O que é a oração. Esse texto da oração do Pai Nosso, ele aparece em duas versões. Ele aparece na versão de Mateus, em Mateus 6, versículo 9 a 13, e em Lucas 11, versículo 2 a 4. Tá? Então nós temos duas versões aqui. No entanto, vamos observar aqui a versão de Mateus. Qual é a versão de Mateus? Né? Que é uma versão mais conhecida e que geralmente usamos mais. Então, qual é o contexto de Mateus? Em Mateus, Jesus está no monte. Né? Ele está pregando o sermão do monte, ou da montanha, ou das bem-aventuranças. Alguns estudiosos acreditam que o sermão, né, que aparece no capítulo 5 de Mateus e vai até o 7, ele foi pregado em alguns dias. Jesus não teria pregado ele
todo em apenas um dia, mas Jesus teria pregado em vários dias, em ocasiões distintas. Como os evangelhos não têm preocupação cronológica, a preocupação deles é teológica, tanto é que Craig Blomberg afirma que nos evangelhos nós temos biografias teológicas, então há uma preocupação teológica. Mateus então pegou essas pregações de Jesus, esses discursos de Jesus, né, em ocasiões ali diferentes no alto da montanha e colocou elas de maneira sequencial. Então, dentro do contexto, Jesus pregou esse sermão no alto da montanha, o que é conhecido como Sermão do Monte. E ali, quando questionado por seus discípulos, ele propõe a oração do Pai Nosso. A crítica que recai ali, principalmente na oração do Pai Nosso, é que Jesus está questionando a maneira com que os fariseus eles oram. Eles oram em praça pública e o texto destaca que essa oração em praça pública é uma oração hipócrita. Precisa ficar claro que Jesus não está questionando aqui o orar em público, o fazer culto ao ar livre. Ele está questionando a intenção do coração dos fariseus que oravam em público, que geralmente faziam aquilo apenas para mostrar que eram mais espirituais do que as outras pessoas. E aí então ele propõe a oração do Pai Nosso, né? Iniciando dizendo Pai Nosso. A expressão que Jesus usa aqui para Pai é a expressão aramaica, Abba, tá? A expressão aramaica, que pode ser traduzido por pai ou paizinho, que denota uma ideia de carinho, de intimidade. É a expressão que ele usa aqui. Lembrando que Jesus falava aramaico, né? Ele pode, sim, ter sabido o hebraico, mas ele falava aramaico, que era a língua do povo naquela época. E aí ele continua, Pai Nosso, porque o Pai não é só meu, o Pai não é só seu, o Pai é nosso, está no plural, né, englobando ali os seus discípulos. É interessante que isso revela uma proximidade também, né? Jesus se referir a Deus como Pai, não era tão comum assim naquela época. E aí ele diz, santifica o teu nome, ou o nome dele, reverberando aqui a ideia de que Deus é santo. A tradição do Antigo Testamento é muito forte nisso, né? Lembra que os serafins cantavam santo, 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 Deus é santo, santíssimo, e portanto ele deve ser reverenciado e adorado como. O livro de Apocalipse traz também por vezes essa ideia, até em momentos de cântico, aonde há a afirmação repetindo Isaías 6, santo, santo, santo. Então, há uma consciência da parte de Jesus que o Pai é santo e que a santidade dele deve ser resguardada. Saber que ao se aproximarmos dele, devemos se aproximar com intimidade e ao mesmo tempo com respeito. E aí ele deseja a vinda do reino. Venha o teu reino, venha a nós o teu reino. Eu preciso entender aqui que há momentos que Jesus diz que o reino já está entre nós, né? Há um momento em que os discípulos estão expulsando demônios, e aí Jesus diz, o reino já está entre nós. E por que ele diz que o reino já está e aqui ele diz que deve clamar pelo reino? Eu preciso entender que há uma dinâmica aqui que os estudiosos chamam de o já e o ainda não. O reino já está, mas se tornará ou estará de maneira plena e total entre nós. Então há necessidade de clamar para que Deus estabeleça o seu reino agora de maneira plena. E aí ele prossegue, ele anela viver a vontade de Deus, seja feita a tua vontade. É uma consciência que nós precisamos ter. Embora devemos clamar, suplicar, e embora queremos da parte de Deus, às vezes, receber algo, ganhar algo, um determinado milagre, ou que Deus faça alguma coisa, nós não podemos perder de vista que a vontade de Deus ela é soberana e essa vontade ela vai prevalecer. Então essa é a consciência, né? É entender que no final Deus fará aquilo que lhe apraz e aquilo que é melhor, porque ele sabe exatamente o que faz. Há uma súplica que denota indicação de dependência, quando ele diz o pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão era uma refeição importante para os judeus, inclusive substituía às vezes o almoço ou a janta. O que Jesus está pedindo é supre as nossas necessidades diárias, supre a nossa alimentação diária. Em outras palavras, Jesus está dizendo,
não nos deixe faltar absolutamente nada. Então, perceba que ao afirmar dai-nos o pão nosso, é uma relação de dependência. Eu dependo do Senhor, eu careço do Senhor, eu preciso do Senhor. Depois, uma consciência de que a gente deve confessar o nosso pecado diante de Deus, inclusive até um aspecto aqui duro, né? Onde ele diz, olha, perdoa-nos assim como nós perdoamos, né? A consciência de que nós somos pecadores e de que nós precisamos confessar o nosso pecado diante de Deus. Jesus também pede que eles não caiam em tentação, né? Consciente de que a tentação que provém do diabo, ela quer arrancar o pior de nós e nos levar à queda, nos levar à lona, nos levar ao chão. Então ele pede, Senhor, não nos deixe cair em tentação, preserva-nos, proteja-nos. E por fim, a ênfase, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Então a oração do Pai Nosso, ela revela uma vida humilde e quebrantada, uma vida que entende que Deus é o sustentador dela, é Deus quem guarda, é Deus quem zela, é Deus quem ajuda, é Deus quem ampara, e a gente não pode perder jamais essa consciência de dependência de Deus. O segundo subtópico do tópico 2 traz assim, uma vida de oração. Então, nos evangelhos, podemos perceber várias ocasiões de oração no ministério de Jesus. Eu costumo dizer que Jesus uniu muito bem a teoria com a prática com a teoria. Existem duas palavrinhas bonitas na teologia para definir isso, né? Ortodoxia e ortopraxia, teoria e prática. Então, ao longo do ministério de Jesus, ele não só ensinou, mas ele colocou em prática. Então, ele ensina sobre a oração aos seus discípulos e, ao mesmo tempo, ele sobe o monte para orar. Ele ensina sobre o serviço e, ao mesmo tempo, ele se curva para servir os seus discípulos e lavar os pés deles. Então, Jesus uniu teoria e prática. Por quê? Porque o evangelho não é só teoria. O evangelho não é você apenas aprender, saber recitar a Bíblia de cor e salteado, decorar os versículos da Bíblia e citá-los. É você saber os versículos, citar, mas colocar em prática. Aquilo que você cita, aquilo que você aprende, precisa ser visualizado na sua prática. Então, por exemplo, Jesus orou para escolher os seus discípulos. Jesus fez uma oração de gratidão por Deus, se revelar aos humildes por ocasião do envio dos 70. Logo, aprendemos com Jesus a importância de uma vida de oração. Precisamos orar, precisamos falar com Deus. Eu me lembro de um dos grandes evangelistas, agora me fugiu o nome, mas ele dizia, eu nunca orei mais de 5 minutos, mas também nunca passei mais de 5 minutos sem orar. Isso é uma vida de oração. John Bunyan, aquele que escreveu Graça Abundante, O Peregrino, que virou até filme, ele dizia que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem um coração. Ou seja, é melhor não conseguir falar e fazer igual Ana do que falar da boca para fora apenas para cumprir protocolo. Lembra do que o salmista disse? Um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Se eu não me engano, foi Martim Lutero que disse a oração, Martim Lutero ou Calvino, a oração é o tônico da alma, é o remédio da alma. Então a gente precisa falar com Deus, a gente precisa orar. Se a gente for para o campo científico, há vários estudos hoje no campo científico que têm analisado a importância da oração na vida de uma pessoa, né? De como aquilo produz, por exemplo, um bem-estar. Estou falando do campo científico, mas a gente sabe que no campo espiritual, a gente sabe que é o Espírito de Deus nos confortando, nos acalentando, nos ajudando. Mas no campo científico já tem sido provado isso, até como a crença em Deus, ela faz com que o corpo haja diferente frente às doenças, por exemplo. A gente chama isso de milagre, né? A ciência tem chamado isso de uma ação diferente, né? Surpreendente do corpo para combater uma enfermidade, por exemplo. Então a gente precisa orar e a gente precisa, como na oração do Pai Nosso, descansar em Deus. A gente precisa fazer o que Jesus disse,
que a tua vontade seja feita. Isso é descansar em Deus e cultivar uma vida de oração. Inclusive nas nossas pregações, né? Já dizia Wesley, se eu não me engano, Wesley, ponha fogo no seu sermão ou o seu sermão no fogo, tá? Então, que a gente possa ter uma vida avivada, e essa vida avivada passa pela nossa comunhão com Deus. Essa vida avivada passa pelo nosso relacionamento com Deus, pela nossa intimidade com Deus. E essa intimidade é perpassada pela oração. Vamos ao tópico de número 3. Uma vida na unção do Espírito. Então, com unção, nos referimos a uma vida de serviço, ou seja, debaixo da confirmação do Espírito Santo, a semelhança da atuação do Espírito no ministério de Jesus. Então, o primeiro subtópico traz a unção do Espírito na vida do obreiro. Então, o obreiro vai dividir aqui esse terceiro tópico em a unção na vida do obreiro e a unção na vida do crente, em geral. Então, o obreiro, aqueles que estão diretamente trabalhando na obra do Senhor, né? Eles têm muitas atribuições, exercem cargo de liderança administrativa, ensino, pregação da palavra, alguns trabalham na área da música, enfim, né? Por isso é muito fácil essas atividades caírem na rotina e se tornarem meramente burocráticas, ou seja, formais. O obreiro ungido sabe que o Espírito Santo renova as suas forças e não permite que veja a obra do Senhor com um mero olhar humano e de maneira graciosa vê a confirmação do seu ministério quando o Senhor salva vidas por meio das pregações ungidas. Quando a gente vive na dependência do Espírito, quem age é o Espírito. A gente, quando ora a Deus, entrega na mão de Deus uma pregação, por exemplo, uma mensagem que vamos pregar num culto de domingo, ou num culto de quarta, de quinta, de segunda, é a consciência de que o nosso papel é de atalaia, é de anunciador. O nosso papel é de falar, mas quem vai agir, quem vai operar, quem vai convencer, quem vai tocar é o Espírito Santo. Então, aquele que é cheio do Espírito e ungido pelo Espírito, além de pregar com ousadia, ele tem consciência de que não é ele que faz, não é ela que faz, mas é o Espírito Santo que faz. É ele que convence, é ele que salva. A ação inicial sempre será do Espírito. É Deus que vai e toca mediante o Espírito Santo. Exatamente isso que está sendo dito aqui. Então, quando há edificação espiritual por meio do louvor e também da palavra, Deus é glorificado nos cultos. Mas todo esse bem do Senhor, ele inevitavelmente ele é acompanhado de uma vida piedosa. Uma vida piedosa é uma vida que busca agradar a Deus. Ser piedoso é viver de acordo com a vontade de Deus, é encarnar na própria vida, no próprio corpo, a ação que se espera de um crente. Isso é uma vida piedosa, é alguém que entendeu que deve viver de modo a glorificar a Deus, e aí, seja nas suas relações diretas eclesiásticas, ou seja, na igreja, ou nas suas relações fora da igreja, na maneira com que você trata o seu próximo, no seu trabalho e assim por diante. Tudo isso é manifestar o reino de Deus e a unção de Deus na vida. É fazer o Espírito ser visível a outros através de suas ações, de sua fala e da sua vida. Então, esses exercícios piedosos são o alimento espiritual diário e permanente de todo obreiro avivado na obra do Senhor. Ou seja, há uma vida de devocional. Então, quando você acorda de manhã, leia a Bíblia, faça anotações, faça o seu devocional com Deus, tire um período de oração para que Deus possa continuar se revelando a você. Então, o segundo subtópico é a unção do Espírito na vida do crente. Então, viver uma vida na unção do Espírito não é privilégio apenas para quem exerce vocação ministerial. Lembra da profecia de Joel? Quando Deus usa o profeta Joel para dizer
que nos últimos dias ele derramaria o seu espírito sobre toda a carne. Os filhos e filhas profetizariam, os jovens teriam sonhos, os jovens teriam visões, os velhos teriam sonhos. No Antigo Testamento você tinha uma ação do Espírito um tanto quanto restrita para grupos. Profetas, sacerdotes, reis e juízes. Lembra no livro de Números, quando o Espírito é retirado de Moisés e distribuído para 70, e eles começam a profetizar. E Eldad e Medad estão profetizando fora do arraial. Aí Josué vai até Moisés e diz: olha, Moisés, Eldad e Medad estão profetizando fora do arraial. Aí Moisés diz: quem me dera se todos fossem profetas. Ou seja, era restrito a ação, ou restrita a ação do Espírito no Antigo Testamento. Mas no Novo Testamento, quando ocorre o Pentecostes, inclusive Pedro diz: nós não estamos bêbados, não estamos embriagados. Atos 2. Isso aconteceu para que se cumprisse aquilo que Joel disse. Pedro faz então uma aplicação de Joel ali. Então a ação do Espírito, a virtude do Espírito, não é só para os líderes, não é só para a liderança. Essa vida cheia do Espírito, essa vida ungida pelo Espírito, é para todos quanto desejam, todos quanto querem, todos quanto almejam. Já que em 1 Pedro 2,9, ele nos apresenta como sacerdócio real, chamados, eu e você, para anunciar as virtudes do Senhor aí e libertar as pessoas das trevas. Mais precisamente, então, Deus chamou cada crente para comunicar o Evangelho, cada crente a expressar o Evangelho, a calçar os pés aí com a proclamação do Evangelho. Então, exercemos influência poderosa em nossa família, na faculdade, no nosso trabalho, ou em quaisquer esfera, como eu disse, da sociedade. Se você está fazendo o seu sapato e você é sapateiro, faça com honestidade e Deus será glorificado. Há um livro do Francis Schaeffer chamado Viciados em Mediocridade. Ele cita uma frase de Lutero que eu me lembro frequentemente. Se um sapateiro faz um sapato e o ato de fabricar o sapato ele faz com honestidade, ele está glorificando a Deus no seu trabalho. Então isso é viver uma vida piedosa. Se eu faço o meu trabalho com honestidade, com integridade, eu estou glorificando a Deus ali. Para que assim a gente possa testemunhar da ação do Espírito, da unção do Espírito, da graça de Deus, da presença de Deus e mostrar para a sociedade que de fato somos discípulos e discípulas de Cristo. Bom, então, para concluir a sua lição, nessa lição vimos que o Senhor Jesus teve um ministério avivado porque foi ungido pelo Espírito Santo. Já tocamos nisso. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, foi ungido pelo Espírito Santo para desenvolver o seu ministério, por que conosco seria diferente? A Bíblia diz que nós também temos acesso. Nós também, porque ele deixou o Espírito Santo para nós. Então, a gente também pode ser cheio do Espírito e proclamar as verdades de Deus na força, na unção e na graça do Espírito Santo. Vivamos, pois, uma vida de serviço na causa do Mestre, de modo que o Espírito Santo confirme a nossa vocação. A verdade é que precisamos do Espírito Santo para que o ministério seja realizado, seja executado com excelência na obra de Deus. Amém? Muito bem, chegamos aqui então ao final da nossa lição nesta pré-aula. Eu gostaria de te pedir encarecidamente que, se você gostou desse vídeo, compartilhe, curta também e se inscreva no nosso canal. Isso vai nos ajudar bastante a continuar produzindo vídeos aqui para o YouTube. Também, se puder, comente aí o que você achou, se você gostou, aonde pode melhorar e assim por diante, que a gente vai atender e buscar fazer o melhor. Tá bom? Que Deus possa em Cristo te abençoar e continue firme aí no seu propósito de servir ao Senhor com alegria. Um grande abraço.